Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo. Então vamos lá. O mercado desta quarta-feira foi um mercado muito bom, mercado que oportunizou boas entradas, foi um mercado que não andou com o tanto que a gente esperava que ele fosse andar, certo? E andou. Contudo, a gente esperava que ele fosse andar um pouco mais, fazer movimentos mais íngremes de tendência, certo? Mas oportunizou excelentes entradas. Primeiro ponto, vocês lembram que a gente conversou no vídeo anterior sobre as possibilidades que poderiam acontecer no dia de hoje, que havia duas, e foi exatamente a de maior probabilidade que aconteceu hoje. Certo? Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu sugiro que assista para que você entenda o que eu estou falando agora. Tá? Então, vamos lá. O mercado abriu em um pequeno micro gap de baixa aqui. E ele estava na mesma região de preço do dia anterior, do final do dia anterior, certo? Inclusive aqui, se a gente observar, havia uma troca de polaridade, tá? Contudo, o mercado ele oportunizou uma primeira entrada de compra aqui, ó. O mercado abriu, fez o teste justamente da 50 com a 80, certo? Falhou em romper e em seguida esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele impulsionou o preço para fora da média de 9 e deu um primeiro gatilho para uma compra, certo? Só que, se formos observar, eu vou mostrar mais tarde, tem uma média passando aqui no 15 minutos, tem a região aqui de troca de polaridade, que é uma região de preço, certo? E, vamos lá, vou abrir aqui o 15 minutos. Eu não entrei nessa compra, tá? Só estou explicando o contexto da compra. Aqui seria a venda, nesse candle aqui, tá? E a saída seria exatamente aqui. Aqui eu tenho uma média de 200 do 15 minutos passando aqui, da qual ela tem muita força, ela tem muita relevância, certo? Se formos observar este mesmo gráfico no 60, tem aqui o 60, dá um zoom. Essa a que está passando aqui é a média de 50, então havia muita força para que o preço não rompesse essas médias, tá? Havia muita pressão para que não houvesse o rompimento daqui, deste movimento, tá? Deste preço. Vamos voltar aqui para os 5 minutos. Só que, como eu falei, a gente estava observando mais a venda, tá? E a venda, ela cedeu pelo 2 minutos aqui, nesse candle aqui. Pois depois que ela tocou aqui a média de 200 no 15 minutos, que estava passando aqui, no 2 minutos ele deixou um gatilho aqui, tá? Como é 5 minutos, um candle de 5 minutos são 2 candles de 2 minutos e um de 1 minuto, né? Então, contexto. Vamos observar aqui, ó. Aqui, ó. É exatamente o segundo candle dessa construção daqui, tá? O candle foi construído por esses aqui e é o segundo candle que ele deixou a entrada. Foi exatamente aqui, ó. O stop ficou aqui, tá? Com um stop bem curto. E a minha saída foi exatamente aqui, ó. Nesta região de preço, tá? Em virtude justamente de entender que o mercado estava fazendo essa busca da região. Se a gente for projetar uma FIBO aqui, ó, a gente vai observar que o mercado quase chegou perto de
buscar o terceiro alvo da FIBA. Ele não tocou no terceiro alvo, mas chegou bem próximo, tá? E eu saí exatamente aqui no segundo alvo, que teve confluência com a região de troca, região de pressão de preço, tá? Vou apagar aqui. Relembrando vocês, nós temos essas 3 linhas marcadas aqui no nosso gráfico há algum tempo, que são de regiões de pressão de preço macro, tá? De dias anteriores e do mês também anterior. E eu deixo marcado aqui de acordo com o que ela tenha relevância, certo? Voltar para cá. Depois que ele pegou essa região, o preço fez uma troca de polaridade, bem como a aproximação das médias, porque ele desceu de forma muito agressiva, e depois foi até a proximidade do terceiro alvo da FIBA. Aqui, nós podemos observar a seguinte situação, tá? Que situação é essa? Eu vou mostrar aqui pelo input 60 minutos. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Aqui, ó. Vou puxar mais o zoom para que vocês aqui. Ó. Observem a seguinte situação. Aqui, no 15 minutos, nós temos a 200 passando, né? Eu mostrei para vocês. Temos esse topo maior do que esse topo, certo? Temos esse fundo maior do que esse fundo. Então, está acontecendo uma triangulação. Embora tenha sido rompido posteriormente, mas estava acontecendo uma triangulação. Quando o preço chegou aqui, ele inverteu o movimento, certo? E isso oportunizou uma outra entrada. Aqui voltar para cá. Ele oportunizou uma outra entrada justamente nesse candle aqui, ó. Eu não gosto de entrar muito no primeiro candle, tá? Eu não me sinto muito confortável. Gosto de ver a confirmação da inversão do movimento, tá? Raramente eu entro, não posso dizer também que não entro. Eu entro, às vezes, mas raramente eu entro. O stop fica aqui e a entrada é aqui, ó, no fechamento desse candle aqui. E a progressão dele é exatamente até as médias. Por que até as médias? Porque a gente observa que as médias de 50, 200 e de 50, de 200 e de 80, a primeira aqui é 80, ó, essa aqui é 80, essa aqui 50 e essa 200, tá? Elas estão flat, elas estão horizontais. E isso não é sempre que acontece, mas isso às vezes oportuniza o fato de elas segurarem o preço como se fosse um suporte ou uma resistência, tá? Não significa que elas são suporte e resistência, não estou dizendo isso. Significa que elas podem servir como suporte e resistência dependendo da ocasião, tá? Então vamos lá. Como geralmente eu falo para vocês. A minha entrada foi aqui no fechamento desse candle e a minha saída foi exatamente aqui, ó, quando ela tocou a VWAP, aqui especificamente, tá? É tão tal que a gente observa que sempre que ela veio tocar 80, a 200 ou a própria 50 aqui, houve muita defesa vendedora, certo? E isso nos traz a confirmação de que acontece esses tipos de movimento. Não é sempre, como eu sempre falei, mas acontece, tá? Geralmente acontece com mais frequência esse tipo de movimento, de ela servir e de ela trabalhar como um suporte e resistência à média em movimentos de tendência. As médias sempre em movimentos de tendência, quando elas estão na diagonal, elas vão servir, elas têm um peso muito grande como suporte e resistência. Não que elas são, mas elas acabam sendo parâmetro para suporte e resistência, tá? E querendo ou não, a construção das médias se deve ao fato do andamento do preço, né? Não é o contrário. Por isso que eu friso isso com vocês, tá? Em seguida, observamos que o preço estava segurando muito aqui. Então vamos pensar no quê? Vamos
tá? Numa venda, certo? E o preço que a gente realiza a venda foi exatamente aqui, ó. A gente realiza a venda aqui, o nosso stop fica aqui e a gente conduz a nossa operação até a proximidade daqui, ó. Quando ele bateu aqui, a gente realizou o encerramento da operação, tá? Por quê? Vamos lá. Se projetarmos uma fibra aqui, ó, para cá. Se projetarmos uma fibra aqui, como eu sempre comento com vocês, projeção de fibra de pouco movimento, ele tende a ter os alvos curtos, certo? Só que quando isso acontece, a gente se baseia pelas médias, tá? A nossa entrada foi aqui, neste candle aqui, ó. Nosso stop está aqui e a gente vai conduzindo o preço. Se você entrou com mais de um contrato, você poderia até fazer uma parcial aqui. Contudo, com as médias alinhadas de forma correta, já as médias alinhadas em tendência de venda, então a gente vai sair quando essas médias estiverem próximas de um alvo de troca de polaridade ou pressão de preço, tá? Que foi o caso aqui, ou quando elas tocarem a 20, que seria aqui, tá? Não estaria errado, ok? Eu conduzi a venda até aqui por acreditar que o preço estava buscando essa região aqui. Se formos puxar aqui, ó, zoom, a gente vai observar que essa segunda região só veio ser testada no dia 23, antes de ontem, certo? E anterior a isso, no dia 20, que foi na sexta-feira, ó, sexta, antes de ontem, a segunda, e hoje, tá? Então, acreditando nisso, decidi manter o trade até ali, tá? E depois disso, não fiz mais nada, certo? Principalmente pelo fato de precisar estudar para a prova. Estou em semana de prova na faculdade. Depois disso, você até poderia realizar uma compra aqui, ó. Justamente, foi uma troca de polaridade, chegou próximo de uma região de pressão de preço e a sua saída seria na região de 50. Ou você poderia até projetar até a região de 80, mas como ela não chegou, assim que ela bateu na de 50, ela inverteu o movimento, você poderia realizar a saída já ali. Tá? Movimentos contra a tendência são muito perigosos por conta disso, tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês que não façam média para trás. Tomem muito cuidado com isso. Você entrar numa contra-tendência, contra as médias, você precisa ter um contexto muito grande para você fazer isso, tá? Como já é praticamente 5 horas da tarde, o mercado... 5 não, 6 quer dizer. O mercado já está se encerrando, né? Então, não há mais o que se fazer aqui no mercado. Vamos olhar agora o macro para podermos observar o que pode acontecer amanhã. Vamos colocar aqui nos 60 minutos. Aqui, ó. Aqui nós tínhamos uma triangulação, da qual hoje foi testada e rompida, tá? Nós temos um canal aqui duplicado e fechei o negócio de desenho. E nós temos o 100% da nossa fibra aqui, tá? Esse topo com esse fundo. O que pode acontecer no dia de amanhã? A probabilidade maior para o dia de amanhã é de uma correção, tá? Para a compra. A probabilidade maior, certo? Mas isso não nos tira o fato de que o mercado pode continuar o movimento de baixa, tá? Mas a probabilidade maior para o dia de amanhã é de compra, tá? Ibov. A probabilidade maior, continuando aqui, é justamente para a compra. Justamente entendendo que o preço já tem trabalhado muito nessa região e ele está tentando sair dela, tá? Mas não podemos descartar o fato de ele tentar sair na venda,
tá bom? Então vamos observar e tomar cuidado no dia de amanhã para a operação, pessoal. Então para o dia de hoje é isso. Agradeço a presença de todos, um abraço, até amanhã e tchau!